Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, de 3 a 5, nos diz o texto: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Deus e Pai, fale aos nossos corações segundo o teu querer e vontade, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Quero relembrar os irmãos que o nosso mês da família, as pregações têm sido, encerrando hoje, reflexões dentro da palavra, daquilo também do nosso cotidiano, que a igreja precisa instruir os seus membros quanto à família. Lembro-me, irmãos, quando ainda solteiro, isso já faz alguns anos, talvez umas 2 décadas, uma jovem senhora chegou na nossa casa, e ela ali na cozinha, na casa da mãe, a cozinha sempre foi lugar de encontro de todos, todo mundo chega e vai para a cozinha. E aí aquela jovem senhora foi para se aconselhar, e apesar dos problemas, aquela moça estava cheia de esperança, cheia de vida com seu casamento, vontade de mudanças. E aquela jovem, repito, apesar das dificuldades, ela tinha muita esperança na vida, com seu casamento e etc. Quando ela saiu, alguém disse assim: mas essa senhora é uma senhora muito prendada, uma pessoa bacana, abençoada, e ela então tem muita coisa, Deus vai abençoar o casamento dela. Aquela empolgação daquela jovem, de alguma maneira atingiu a nós que estávamos ali. Lembro-me como se fosse hoje, o pastor João Sabino disse assim: o problema desse casamento dessa senhora é que quando o fundamento não é bom, primeiro, não dá para construir muita coisa em cima que desmorona. Além de não dar para construir muita coisa, vez por outra ele desmorona. Ele, por metáfora, por analogia, ele estava dizendo do marido daquela jovem senhora, um jovem senhor, que era uma pessoa tola, nécia, difícil. Então tudo que fosse feito por aquela jovem, infelizmente não tinha muita coisa para comemorar, porque aquele rapaz, aquele marido dela, era um sujeito muito difícil, carnal, meninão. Então não tinha muita coisa para poder fazer, para poder comemorar. Era isso que ele estava dizendo, e disse com poucas palavras, em metáfora, e todo mundo entendeu o que ele estava dizendo. Irmãos, o que ocorre com uma mulher jovem, cheia de sonhos, cheia de esperança, cheia de vida, quando ela chega aos 80 anos? Será que ela vai se manter no mesmo amor, no mesmo ardor, na mesma paixão pela família? O que pode ou o que acontecerá com a mulher quando ela chegar nessa vida madura, nessa vida já do fim da vida, por melhor dizer? O que terá acontecido com ela? Eu quero refletir nisso. Eu, como me deparo com Paulo aqui está escrevendo a Tito. Há um tempo atrás, talvez uns 5 para 6 anos, ele escreveu uma outra carta à igreja em Éfeso. E nessa carta, ali no capítulo 5, versos 22 em diante, ele dá uma ordem às mulheres, que as mulheres fossem sujeitas aos seus maridos, e que os maridos amassem as suas próprias mulheres. Ele não diz ali para que as mulheres amassem os seus maridos. Então a ideia, inclusive minha, inicialmente é que Paulo, e a palavra de Deus não manda que a mulher ame o seu marido, porque ela já o ame naturalmente. Mas não parece ser esta a mesma ideia de Paulo aqui em Tito. Então parece que nós podemos aprender algumas coisas. E esse texto, irmãos, eu não quero colocá-lo em exposição textual, não. O texto foi lido e ele vai ser explorado apenas no que vai tratar o tema: o amor das mulheres não pode desvanecer com o tempo. Paulo toma as idosas, Paulo toma as mulheres adultas, maduras, para que pudesse aconselhar as jovens mulheres. Vamos ver alguma coisa no que diz respeito a, com o passar da idade, a mulher ou as mulheres perderem esse vício, essa paixão pela vida, inclusive a paixão pela família. Eu separei aqui 2 coisas: o ambiente e o tempo.
eu quero falar primeiro do ambiente. O ambiente ruim, irmãos, pode destruir a esperança. Diz-nos o texto, versos 3 e 4, parte deles diz: as mulheres idosas ensinem as jovens senhoras, as jovens mulheres a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Ora, quando eu olho para o texto, eu penso que está fácil de compreender de as mulheres terem que fazer um exercício grande para poder amar os seus maridos. Mas eu não vejo isso com muita facilidade quando é para amar os filhos. As mulheres geralmente fazem tudo pelos filhos. Eu vejo paixões da juventude, e aí o homem tem um filho com mulheres, e ele não conhece depois, e etc. Ele até abandona. Mas mãe abandonar filho existe. E no nosso tempo é algo não muito incomum, mas o certo é que a mãe, ela luta por seus filhos. E aqui o texto está dizendo que elas precisam aprender a amar o marido e aprender a amar a seus filhos. Eu penso que uma possível resposta, irmãos, dessa dificuldade que pode surgir, está ligada ao ambiente. Queridos, a mulher, ela é um ser altamente capaz no que diz respeito a detalhes. Ela tem uma sensibilidade muito aguda. Então ela percebe o ambiente, olhares, conversas, ela percebe o calor humano que ali está sendo dispensado, e essa qualidade, essa sensibilidade da mulher também pode produzir algo complicado. E quando o ambiente é ruim, irmãos, esse cenário por longo tempo pode fazer com que a mulher perca o viço, a alegria, perda a esperança da vida e a esperança com a própria família. Quero dizer que sonhar é com as mulheres sonham. E aliás, como elas sonham. O calçado que ainda não chegou, as roupas, não é? Roupas dela, roupa dos filhos, roupas do marido, formatura, não é assim? Festa em família, familiares que vão chegar de viagem, não é? Casamento de filhos, para quem tem filhos na fase do casamento. E depois, nascimento dos netos, aniversário dos netos, casamento de netos. As mulheres sonham, e eu encontro mulheres com mais de 80 anos sonhando aquele tanto de coisas. Eu penso, meu Deus, tem coragem de sonhar esse tanto de coisa já com essa idade. As mulheres têm isso, e as mulheres precisam disso. As mulheres precisam sonhar. Mulheres com 80 anos cheias de ideias. E aí eu ouço, não muito incomum também, maridos às vezes dizendo, quando suas mulheres são cheias de ideias, eu já ouvi exatamente essa frase: para fulano de tal, eu não vou dizer o nome, falta uma boa trouxa de roupa para lavar. Vocês entenderam, né? Falta serviço, etc, etc. Não é o problema da mulher sonhar. Ela lava a roupa, faz as coisas, resolve, administra empresa, dirige carreta, elas administram organizações grandes, e ainda tem tempo para dar mamadeira, menino, brigar, ver a roupa que todo mundo está vestindo, a do marido, dos filhos, etc, etc, e ainda sonhar. Então não é problema de trouxa de roupa. Aliás, lavar roupa é um serviço manual que permite a mulher pensar muito mais. E não. Então as mulheres, elas são sonhadoras. Elas se jogam de cabeça no relacionamento, na família, nos sonhos. E aí, irmãos, eu vejo que nós, os homens, nós corremos um sério risco se nós criarmos dentro da nossa casa um ambiente que possa impedir que esses sonhos sejam sonhados. Eu não disse realizados, eu disse sonhados. Irmãos, as mulheres geralmente, elas falam, elas estão pensando e falando. Nós homens, às vezes fazemos isso, mas o mais comum é pensarmos e depois falarmos, porque nós queremos falar aquilo que o pensamento nosso tem algum juízo de valor. Não é que nós somos mais ou menos que as mulheres, nós somos só diferentes. Mas as mulheres geralmente, elas pensam, elas sonham e elas verbalizam os seus sonhos. E nós homens, quando achamos aquilo muito absurdo, a gente vai logo cortando aquilo no toco. Porque para nós o negócio tem que ser muito real. E assim como tem que ser mesmo. Homem que fica viajando demais também não dá, né? Deixar a mulher viajar, nós não. Nós temos que ter o pé no chão. Mas nós temos que permiti-la sonhar. Irmãos, essa dinâmica, ela não é simples no casamento, não. E a mulher entra cheia de vida, entra cheia de alegria. Inclusive, em alguns momentos, elas arranjam um jeito de pôr a gente para fazer um monte de coisa para realizar o sonho delas.
É verdade ou não é? É. Então, assim, a gente fica apreensivo, porque é muita coisa para poder fazer. Elas estão apenas sonhando. Elas estão apenas pensando em alguma coisa que deve ser ou deve ter-se a liberdade para poder sonhar. E nós corremos o risco de cortar esse sonho, de tirar a esperança das nossas esposas para aqueles que são casados. Vocês jovens que aqui estão, que ainda não são casados, pensem no que eu estou falando. Porque o problema nunca está fora de nós, o problema sempre está dentro de nós. Então nós precisamos aprender, então aprendam desde já. Ainda que esses sonhos não sejam sonhos realizáveis, mas sonhos desejados, são sonhados. Então eles precisam ter vazão para serem permitidos que haja esse sonho. E o grande desafio para entender e aceitar isto ocorre por conta do marido. Mas às vezes os maridos, até com boa intenção, eles querem mudar as suas esposas, a maneira de elas pensarem a vida, a maneira de elas sonharem para o seu modo de vida. Irmãos, se esse mundo fosse feito só de homens, irmãos, não tinha cor nenhuma. Era cinza, preto, branco, talvez. Não tinha muita coisa não. É verdade. As mulheres, com tudo aquilo que elas pensam e sonham, é que elas fazem as coisas mudarem, as coisas acontecerem. Irmãos, a pintura da casa ocorre geralmente pelas mulheres. São elas que preocupam com aquilo sujo, etc. Os homens não ligam muito para essas coisas. Eles ligam com outras coisas. Para um homem, se ele ganhar um buquê de flor, é uma afronta, não é? Verdade. Eu posso até ganhar e fazer carinha que gostei, e agradecer, e ficar até feliz e tal, mas gostar mesmo, eu gosto de uma furadeira. Ganhei uma furadeira ano passado, aquela grande, potente, que eu sempre precisava pegar emprestado com alguém, no dia do meu aniversário, eu acho. Verdade. E lá quando eu casei, acho que o primeiro ano de casado, eu ganhei uma caixa de ferramenta. Que coisa boa, um alicate poderoso, tudo bacana. Coisa que eu vou usar. Eu uso no meu dia a dia. Agora rosas para mim, aquilo eu pudesse, tem que jogar fora. Quase um dinheiro perdido. Mas nós temos que aprender a dar, mesmo que para nós não tenha valor, muito valor, mas para elas tem, elas sonham. Elas viajam naquelas flores, elas pensam. Irmãos, a viagem, os projetos da vida, os filhos, as roupas. Irmãos, elas sonham e é muito complicado para nós homens entrar neste mundo e aceitar isso e viver com isso, mas nós precisamos viver, e muitos de nós estamos matando os sonhos de nossas famílias, o sonho da nossa esposa. As mulheres idosas então devem entrar em cena e devem ensinar essas jovens o outro lado. Ensinar a essas jovens que elas não podem ultrapassar o limite da razão. Essas mulheres precisam ser prudentes. Essas mulheres também precisam ter bom senso. Essas mulheres também precisam ser treinadas e treinarem-se para que elas tenham condições de pensar e sonhar algo, mas algo que seja realizável, para que não haja tantos conflitos em casa, para que o ambiente não fique um ambiente ruim, por pura, irmãos, perda do bom senso. Elas precisam ser prudentes, bom senso, sabendo que tudo na vida tem limites. Irmãos, eu já atendi casais com brigas graves, sérias, por coisas mínimas. Mínimas mesmo. Virou uma coisa insustentável. Porque falta prudência. Falta falar aquilo que vai ser falado com certo critério, com certo cuidado. Então as mulheres nesse sentido precisam ser instruídas pelas mulheres mais velhas a olharem as coisas de um ponto de vista mais produtivo da família, aquilo que de fato vai trazer para a família benefícios práticos. Irmãos, às vezes nós ficamos, e eu vejo famílias gastando toda a entrada, todo o crédito da família, gastando com roupas, com coisas fúteis, irmãos, em detrimento da educação dos filhos, em detrimento de boa comida, em detrimento, irmãos, de roupas boas. Aí compra-se muitas coisas e coisas que perecem, que acabam logo, enfim, esse tipo de coisa. Nós precisamos, irmãos, administrar nossa vida de modo prático. Claro, as mulheres têm permissão de sonhar, mas os sonhos que elas têm também precisam ser sonhos moderados. Os maridos não devem inibir os sonhos das esposas, e as mulheres precisam sonhar as coisas que podem ser realizáveis. Aquilo que pela fé e pela graça de Cristo
pode ser conquistado pela família. Se não deixa o marido, é uma palavra que usava-se muito, zureta, fica perdido. E ele pensa, para onde vamos com essa direção, com essa cabeça que hoje pensa, amanhã dispensa, e aí vai. Nós precisamos aprender isso. As mulheres jovens precisam aprender. Queridos, quando as esperanças se frustram, quero voltar aqui ao lar e ao ambiente ruim. As mulheres elegem o marido como seu inimigo. Aí é um grande problema. Ela vai perdendo a graça, vai perdendo a alegria, e a mulher vai desistindo mesmo, tá? Desiste mesmo. Elas vão desistindo pouco a pouco, mas elas vão desistindo de verdade. Os maridos geralmente não desistem. Eles fazem de conta que estão desistindo, não estão querendo muita coisa, mas quando a mulher vai, ele chora e sofre, e às vezes até mais do que muitas mulheres. Essa tem sido a minha experiência. O resultado, queridos, é a amargura, perda da esperança. E às vezes a mulher transfere para outros círculos toda a sua alegria, toda a sua esperança. Mulheres que às vezes trabalham na igreja e fazem muitas coisas na igreja, e aí a gente diz para o marido assim: sua esposa está trabalhando na igreja como nunca e tal, e ele diz assim: só na igreja. É claro que é só na igreja, porque na igreja ela é elogiada, na igreja ela é vista, na igreja as pessoas falam com ela: que lindo isso que você fez, na igreja as pessoas agradecem o que ela fez, na igreja as pessoas sonham com ela, e na sua casa você não permite que ela sonhe, nem faça nada. Tem muitos maridos matando suas esposas, isso mata a mulher. Daí a pouco ela tem que tomar remédio controlado, ela tem que tomar remédio para dormir, ela tem que tomar outras coisas, hormônio, mas não sei o que lá. Irmãos, vai destruindo a vida da família. Nossa esposa precisa estar no seio da nossa casa, no meio da nossa família, alegre. Ela precisa estar protegida, ela precisa estar guardada, sonhando com a família, sonhando pela família, sonhando, é óbvio, irmãos, dentro da moderação que acabei de dizer, mas ela precisa ter a permissão para sonhar. Jovens senhoras, aprendam a amar os vossos maridos e filhos. E os maridos de jovens senhoras, aprendam a conviver com estas mulheres, sabendo das possibilidades que elas têm, criando um ambiente acessível e esperançoso no seio da família. Nós precisamos aprender essas coisas. Vocês jovens que ainda vão contrair-se em matrimônio, saibam disso. O ambiente ruim pode destruir a esperança. Outra coisa que quero falar é do tempo. O tempo, junto dele a falta de respostas positivas, podem destruir a segurança. Irmãos, se tem uma coisa que todos nós almejamos, é segurança. Hoje nós estamos vivendo num bairro, e eu tenho escolhido ali, da vereadora Adriano Silva até aqui a Campos Sales 805, variados caminhos para passar. Esses dias estive quase que internado na casa da Rosemar, por conta de uma reforma lá em casa, e aí eu saía de lá às 6 da manhã, então eu saía curioso, aquelas vielas, subi no morro, e se tivesse um sujeito mais esquisito, eu entrava num beco daquele, e aí saía lá na outra rua, e assim, porque é muito perigoso, não é? Determinada hora eu não subo ao Campos Sales, já evitei 3 assaltos ali no Morro da Mozalite. Aí tem hora que não dá para passar, tinha dias que não dava para passar no Washington Luiz, porque em determinado momento tinha troca de tiros. Alba, não passa na Washington Luiz, porque tem troca de tiro. Aí eu prefiro tomar um tiro do que ser assaltado. E aí eu tenho que escolher o que vai ser. Segurança. Então quando há essa insegurança, nós ficamos, irmãos, com os olhos e os ouvidos abertos, né, arregalhados, sem descansar. Essa noite a Alba ouviu um barulho. E como nós andamos muito preocupados com tudo, eu estava desmaiado, mas o desmaio acabou e o sono foi embora. Eu tive que fazer toda a fiscalização. Olhar dentro do banheiro, olhar dentro da pia, olhar dentro não sei o que, olhar tudo, olhar a porta, acender a luz, olhar do lado de fora. Olha, tem um homem na casa, ele tem que servir para pelo menos isso. Aí fiz tudo isso e aí não consegui dormir mais. Falta de segurança. Ficamos preocupados. Diz que tem um sujeito com uma penca de chave que abre todo o portão, e aí as lendas vão fazendo a gente ficar, não é verdade? É esse cara que entrou dentro de casa. Ele cortou o vidro com um diamante, ele abriu, enfiou, tirou o cadeado, aí vai viajando. É verdade, aquele barulho, irmãos, e o medo faz a gente, não é? Aí até a gente que é homem sonha aquele milhão de pesadelo e o sono vai embora. Segurança é algo que nós precisamos. Só que se tem alguém que precisa de segurança, é a mulher. O que a mulher busca quando ela casa? Ela busca num companheiro segurança.
O jovem casado pensa que a mulher quer apenas sexo. Não é, também. Ela quer muito mais que isto. Talvez o jovem sim, mas a jovem não. E veja só, ela procura segurança física, ela precisa de um protetor. E aí tem homem que, na hora que o negócio pega, ele corre para debaixo da cama. Tem medo disso, tem medo daquilo. Tem mesmo. Vocês acham que não? Tem mesmo. Tem até alguém que tem medo de rato, né? Verdade. Esse aí tem medo de rato. Esse aqui tem medo de rato. As mulheres procuram segurança física. Elas procuram segurança emocional. Nós homens temos lá os nossos pitis e os nossa perda da razão. Mas nós não podemos perder a razão sempre. É muito de vez em quando. E temos que ter cuidado por conta do prejuízo que isso pode dar. Não venha surtando toda hora os homens, não. Os homens têm que ter firmeza. O homem tem que ter e possibilitar à mulher um ambiente seguro do ponto de vista emocional. Os homens precisam dar à mulher condições espirituais. Ele precisa dar condição de a família caminhar espiritualmente. Ele é o sacerdote do lar. A mulher precisa e ela busca companhia. Ela deseja alguém para conversar, para dividir a vida, para contar o seu sonho, os seus medos, as suas frustrações, para contar os seus projetos, para contar. As mulheres precisam disso, nós precisamos disso. E nós homens temos de saber que o ambiente que nós precisamos dar às nossas famílias, à nossa esposa, é um ambiente que elas se sintam seguras. Quando a mulher começa a desconfiar que aquele negócio não vai longe, aí ela começa a desvanecer. E aí o negócio complica muito. Mas muito, já vi homem de bigodes grandões chorando na minha frente, porque a mulher foi embora, porque ele não cuidou dela. E aí ele vai ouvir de mim, né? Você lembra aquele dia que eu te chamei e te falei isso? Você lembra disso? Não é para te torturar não, mas a responsabilidade é sua. As coisas não acontecem assim no estalar de dedo não. As coisas acontecem devagar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso relacionamento. Irmãos, nós precisamos propiciar a nossa família, a nossa esposa, um ambiente seguro. Queridos, elas começam bem, mas a ficha cai. Cai quando? Cai quando as coisas mudam. Marido insensível às suas necessidades, a falta de segurança no lar, os filhos rebeldes que não mudam o comportamento. Às vezes o marido não participa da disciplina dos filhos, deixa tudo para a mulher. Irmãos, o marido precisa ser o tribunal de última instância no negócio. Você tem que chegar e resolver a coisa. E aí o camarada faz de conta que não está vendo, e a mulher fica sobrecarregada. Ela vai criando, irmãos, dificuldades ali, desesperança, desconforto, inseguranças, crise econômica, divórcio, traição, 1 milhão de problemas. Então a mulher começa a desistir daquela empreitada, daquela família. A Bíblia conta a história de um sujeito chamado Nabal. A Bíblia diz que tal era o seu nome, tal era a pessoa. Nabal é tolo, burrão mesmo. Esse homem, a Bíblia diz que ele tinha uma mulher. Essa mulher tinha 3 coisas que o homem aprecia numa mulher, né? Ela era bela, ela era inteligente, e essa mulher era sábia. Diz até que não dá para conciliar essas coisas, mas ela era. E ele não via essa mulher. O negócio do Nabal era dinheiro, era poder, era conquistas. Esse homem não pensava, falava sem pensar e agia muito menos. Enfim, esse homem é um homem tolo. E a Bíblia diz que Deus o matou. E pior, pegou a mulher dele e permitiu que o Davi se casasse com ela, quando Nabal morreu. Tem muitos de nós, irmãos, maridos, destruindo pessoas ao nosso lado. Belas, lindas, inteligentes, sábias diante de Deus, por conta de nossa tolice. É óbvio que nós não podemos seguir todo sonho, todo projeto de nossas esposas. Não é isso, irmãos. Conheço muitos lares também desfeitos por conta disso, de marido que faz tudo. O Adão foi por conta dessa paixão louca pela Eva, é que ele foi atrás dela. A Bíblia diz isso, que ele não foi enganado, foi a mulher que foi. Ele só seguiu a Eva por amor. Esse negócio não é assim. O homem precisa ser racional, mas compreender a mulher, amar a mulher, ter limites naquilo que ele diz, do que ele faz, do que a família deve fazer, do que a própria pessoa, a própria esposa faz. Mas ele precisa propiciar um ambiente que haja segurança. Veja os irmãos que até mesmo Sara, quando o ambiente dela ficou um ambiente difícil, o tempo e a falta de resposta de Deus, no entregar o Isaac para eles, para o casal, a Bíblia diz que ela desistiu.
Ela perdeu a segurança de ser mãe de uma grande nação, porque o tempo e a falta das respostas de Deus efetivas para ela, aquilo fez com que ela desistisse. No meio do caminho ela arranjou até um jeito para resolver o problema, que foi um jeito complicado, que esse problema dura até hoje, da briga entre judeus e árabes. Mas o certo é que para nós fica o exemplo de Sara no que diz respeito a esse tempo demorado demais, que pode fazer desvanecer a esperança e o calor de uma mulher. As senhoras devem ensinar as jovens senhoras sobre contingenciamento, sobre perdas. Nós temos perdas na nossa caminhada. Elas precisam entender que ideal e real são coisas que nem sempre coincidem. Nós temos um ideal de vida, mas nós temos uma realidade de vida. Nós temos um sonho para a vida, mas nós temos uma condição de cumprir aquele sonho diferente. Então isso precisa ser compreendido pela mulher. As mulheres mais velhas precisam ensinar as mulheres jovens a esse respeito. Qual é a nossa condição financeira? Qual é a nossa condição emocional? Quais são as nossas aptidões? Às vezes queremos que nossos filhos estudem na melhor escola. Será que nossos filhos terão capacidades para poder aguentar a carga daquela escola? Talvez não. Talvez não. As habilidades desses nossos filhos serão outras. Não é assim? Às vezes nós queremos, irmãos, que maridos querem que a esposa se torne isso ou aquilo. Será que ela tem condição para aquilo? Talvez não. Realidade. Aquilo que é real e aquilo que é sonho. As mulheres mais velhas precisam orientar as mulheres mais jovens. E nessa noite, irmãos, o que Deus, através da palavra, fala ao meu e ao seu coração, as mães que estão aqui, as mulheres mais velhas, devem orientar suas filhas quanto a essa questão. O problema do nosso tempo hoje, que há muitas senhoras vivendo com cabeça de 15 anos, mulheres com 80, 70, irmãos, que se vestem. Outro dia encontrei um senhor na rua, de uns 50 anos, ele estava vestido como um moleque de 12. Esse sujeito não cresce. Essa é a ideia, a leitura que eu fiz foi essa. E há também mulheres velhas pensando que são jovens de 15 anos. E tem umas que faz tanta plástica que você olha de longe e fala, tem 15 anos. Quando você chega perto tem só 150, porque já perdeu todo o couro da boca, não tem ruga, mas também não tem mais nada. Você olha e fala, o que é isso, não é? Outro dia vi uma cantora na televisão, num programa, passando assim, aí tinha lá uma senhora dando uma entrevista. A mulher não tem boca mais. É verdade, é da época do Garrincha, é assim, aquele negócio estranho. Estranho. Não aceita a idade. Esse é um problema grave do nosso tempo, grave, gravíssimo. Mas as mulheres crentes não podem ter isso. Nós precisamos amadurecer e precisamos ensinar. As jovens senhoras, vocês mulheres mais maduras, precisam ensinar as jovens senhoras a se comportar. Irmãos, a gente não nasce sabendo das coisas, não. Nós precisamos de alguém para nos ajudar. Hoje de manhã nós ouvimos aqui dos testemunhos que nós ouvimos o testemunho relacionado à família da irmã Jaqueline. Como foi que entrou alguém na vida dela e começou a orientar, e hoje a família começou um processo, um caminhar, que nós aí esperamos que daqui 30 anos ela continue testemunhando da mesma maneira, daqui 50, que as esperanças só aumentem e não diminua, mas alguém entrou no processo para falar, não é assim que faz, é assado, não é verdade? Então se não tiver alguém para nos ensinar, não dá. Então as mulheres velhas, maduras, idosas, precisam ensinar as jovens senhoras. Eu comecei perguntando e quero ainda encerrar perguntando, por qual razão as idosas podem e precisam ensinar as jovens senhoras? É simples. Elas já passaram por tudo isso que vocês, jovens senhoras, estão passando. As decepções com o marido, decepções com o filho, problemas, dificuldades. Como é que vocês, maduras, enfrentaram tudo isso e venceram? Nós vencemos assim, assim e assim. Lembro-me de conselhos de velhas senhoras, as jovens senhoras, que poderia ter feito as jovens se saírem bem em várias situações, mas quando não ouvem, os problemas são graves e são sérios. Elas passaram por tudo isso, e há um risco muito iminente de as mulheres perderem o amor por seus maridos, e há um risco grande de elas perderem a paixão e a alegria por conta de seus filhos. Filhos rebeldes,
filhos que só trazem desgosto para casa. Quando eu digo filhos, filhas, filhas, filhos, filhas, eu quero dizer que tudo isso traz desesperança, traz, irmãos, perda de energia em relação à família. A mulher não pode perder esse combustível, porque quando ela tem esse combustível, ela tem mais saúde. Quando ela tem esse combustível, ela faz mais coisas. Ela dá muito menos trabalho para o marido e muito mais alegria em todos os níveis, em toda a vida. Uma vida sem amor e sem paixão é complicada para todo mundo, mas é muito mais complicada para a mulher. Eu quero te dizer que nós devemos, todos nós, aceitarmos os conselhos, aprender com a palavra. E a palavra nessa noite nos ensina que as jovens senhoras devem amar os seus maridos e seus filhos, mas as jovens senhoras irão aprender isto não por elas mesmas, elas irão aprender isto a partir do testemunho e do aconselhamento daquelas que são mais maduras. Nós, família, nós outros, nós não podemos perder essa energia, repito, essa força, essa gama de força que as mulheres possuem. Então nós precisamos fazer um pacto com Deus, uma aliança com Deus, de nós homens cuidarmos de nossas esposas. Eu quero pedir às irmãs mais maduras dessa igreja que procurem orientar as jovens senhoras. Jovens senhoras, vocês estão atravessando algum problema? Procure uma irmã madura da igreja e converse. Vocês maduras, sejam maduras mesmo, não só idosas, mas tenham que ensinar. E ensinar a partir da palavra, a partir dos conceitos bíblicos e dos valores da família, do bom senso, do juízo. Ensine as jovens senhoras desta igreja, para que nós tenhamos em nossa casa mães que sonham, mães cheias de energia, mães que tenham condições de cuidar dos seus filhos. Que nós tenhamos esposas em nossas casas, em nossas vidas, esposas cheias de graça, cheias de alegria, cheias de projetos, cheias de sonhos, que caminhem do nosso lado, para que tenhamos, irmãos, uma casa abençoada e uma casa feliz. Destrua a alegria da sua esposa e você verá como a sua casa vai perder todo o brilho. Pergunte para alguém que já teve uma esposa depressiva em casa, que ela tenha perdido toda a alegria por um determinado tempo, e ele vai te contar o que passa na vida de uma família cuja esposa perde a alegria, mesmo que seja apenas por meses ou por anos. A vida é outra, a perda da graça é total, não há alegria. E se ele pudesse, ele daria a própria vida, porque a nossa esposa não pode viver uma vida entristecida. Pode passar por tristeza, mas ela não pode perder a esperança, não pode perder a alegria da vida, não pode perder o sonho, não pode perder os projetos. As mulheres não ligam com guardar dinheiro, é um negócio fantástico. Elas não ligam nem com amanhã, porque ela tem marido para pensar nisso, e é assim mesmo que funciona. Então elas precisam viver uma vida como esposa, e como esposa sábia e inteligente na presença do Senhor. Nessa noite, irmãos, eu acho que eu bati no cravo e na ferradura ao mesmo tempo. Mas a palavra sempre corta para lá e para cá. Há deveres das mulheres velhas, idosas. Há deveres das jovens mulheres. Há deveres dos maridos. E há também deveres para nós os filhos, que todos nós o somos e devemos cuidar de nossas mães, para que todas as mulheres sejam mulheres felizes e alegres, abençoadas dentro de nossa casa. Amém?